Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, o obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, hoje iremos estudar sobre o que é um centurião, certo? O que era um centurião, certo? Então nós iremos aprender que era um soldado, né, que pertencia ao exército romano. Lembrando que na época de Jesus, Israel estava sob domínio romano, certo? Então iremos estudar na aula de hoje sobre o que era um centurião, certo? Vamos lá? Olha aqui, o que era um centurião? Então, centurião, certo? Ele era um oficial que comandava um grupo de 100 pessoas, de 100 soldados romanos a pé, certo? Então, repetindo, centurião, ele era um oficial que comandava um grupo de 100 soldados romanos a pé, porque tinha cavalaria, tinha as guarnições ali, tinha as partes do exército, né? Então, um centurião, ele comandava um grupo de 100 soldados romanos a pé, chamado centúrias, daí vem o nome centurião. Então um centurião, ele comandava uma centúria, certo? Centúria era o grupo de 100 soldados romanos a pé, certo? Então uma legião, certo? Uma legião continha 60 centúrias, certo? Que uma centúria era igual a 100 soldados e uma legião mais ou menos ali 6.000 soldados romanos, certo? Então iremos ver aqui na Bíblia algumas passagens aqui que fala sobre o centurião, certo? Então o centurião era um soldado que comandava um grupo de soldados, de 100 soldados romanos a pé, chamado centúria. Então uma centúria era comandado por um centurião, que uma centúria continha 100 soldados romanos a pé, certo? Vamos lá, olha aqui, olha, Atos capítulo 21, vamos ver aqui, olha, no livro de Atos capítulo 21, vai mostrar o seguinte aqui, olha, Atos 21, 32, diz o seguinte, deixa eu ver aqui, este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Nós vemos aqui que essa passagem aqui, no capítulo 21 de Atos, foi quando Paulo ele foi preso e levado para Jerusalém, certo? Já em Atos 22, 26, diz o seguinte, olha, e ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. No caso, ele estava se referindo a Paulo, que naquela época, ser romano era um status, certo? Roma era o país mais rico, né? Era o império que dominava o mundo na época, então ter a cidadania romana significava muita coisa. Então Paulo, ele tinha uma cidadania romana, e quando a pessoa tinha uma cidadania romana, era mais respeitado naquela época, certo? Então essa passagem aqui é quando Paulo ele começa a ser espancado, mas quando eles descobrem que Paulo era romano, aí eles temeram. Aí pararam de ferir a Paulo e tiveram medo porque Paulo era romano. Em Atos 23, 23 diz o seguinte, olha, e chamando 2 centuriões, lhes disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados. Olha aqui, 2 centuriões, 200 soldados. Cada centurião comandava 100 soldados. Vou repetir, olha assim, olha. E chamando 2 centuriões, lhes disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Então nós vemos aqui tudo isso aqui, certo? Em Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 13, vai falar sobre o centurião, certo? Vai falar sobre o centurião de Cafarnaum, que procura Jesus. Vamos ler aqui que essa passagem é muito bonita. Então o centurião ele vai ter com Jesus lá em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. Jesus estava ali junto com os discípulos e chega um soldado romano, ele é um centurião, ele tinha autoridade. E diz o seguinte, olha, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião lhe disse, versículo 8,
Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem de autoridade. Eu digo a meus soldados, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. Versículo 10. E Jesus maravilhou-se ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado ficou curado. Nós vemos aqui que tem pessoas, porque Jesus disse assim, olha, e os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores, porque aqueles que eram para aceitar Jesus, que eram judeus, que era para receber Jesus como Salvador, não receberam. E então estrangeiros, gentios, estavam crendo em Jesus. Então veja que passagem maravilhosa. Um centurião, um homem de autoridade, vai ter com Jesus. Senhor, diz somente uma palavra, porque se eu sou pequeno e tenho autoridade, imagina o Senhor. Então essa passagem aqui é muito maravilhosa. Então o centurião, ele procura Jesus, não para pedir para si mesmo, mas para pedir para o seu criado, para o seu funcionário saúde. Então era um funcionário que ele tinha um carinho enorme. Então ele procura Jesus e pede, Jesus, tem misericórdia, cura o meu funcionário, né? Olha que coisa maravilhosa. Lá em Atos capítulo 10 tinha um centurião chamado Cornélio. Ele morava em Cesareia, se converte a Cristo e que ele pertencia à corte chamada italiana. Vamos ver aqui Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo... Atos capítulo 10, assim, olha. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja que coisa maravilhosa. Ele sendo romano, ele sendo estrangeiro, ele orava a Deus. Alguns dizem que ele era prosélito, que ele era convertido ao judaísmo. Então ele cria em Deus. Então Deus, vendo que Cornélio orava, dava esmola, ajudava o próximo, era temente a Deus, orava a Deus, Deus pediu para Pedro, né? Com Cornélio em visão, e também fala com Pedro para que ele se encontrasse e Pedro falasse da graça de Deus. Então Cornélio se converte a Cristo. Lá em Mateus capítulo 27, nós voltamos aqui, em Mateus capítulo 27, nós vamos ver aqui, versículo 3 e 43. Um centurião chamado Júlio, da corte chamada Augusta, em Atos, né? Atos capítulo 27, versículo 1, 3 e 43. Um centurião chamado Júlio, certo? Da corte chamada Augusta. Veja que eles eram de corte diferente. Cornélio, ele pertencia a uma corte chamada italiana. Já Júlio, aqui em Atos capítulo 27, ele pertencia a uma corte chamada Augusta, certo? Ele trata Paulo com respeito e gentileza. Nós vemos aqui que no capítulo 27, em Atos capítulo 27, nós vemos aqui que Paulo estava sendo levado para Roma para ser julgado. Então ele ficou sob os cuidados do centurião chamado Júlio. Vamos ver aqui Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, versículo 1, 3 e 43. Diz assim, olha: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, e entregaram Paulo e alguns outros presos ao centurião por nome Júlio da corte Augusta, versículo 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, e lhe permitiu ver os amigos para que se cuidassem dele. No versículo 43 diz o seguinte: quando nós lemos aqui o capítulo 27 de Atos, nós vimos que Paulo estava sendo levado para Roma para ser julgado. E quando estavam navegando ali pelo mar Mediterrâneo, um furacão chamado Euraquilão chega onde estava o barco, tinha, se eu não me engano, era 270 pessoas, e
a tempestade pega ali o barco estava para afundar, porque a tempestade era violenta. Mas como é bom ter um servo de Deus por perto, né? Nós vemos que Deus ele pede para um anjo ir lá visitar Paulo e diz: olha, dos que estão aqui no barco, nenhuma pessoa vai morrer. Então Paulo fala isso para todos e Paulo ganha o respeito de todos ali, e inclusive já tinha ganhado o respeito do centurião. E no versículo 43 diz o seguinte, olha: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. O anjo vai ter com Paulo e olha, Paulo, vai vir um furacão aí, mas ninguém vai morrer. E realmente ninguém morreu. Eles pularam dentro o navio se afundou, eles pularam na água, mas conseguiram chegar em terra. E Paulo ganhou o respeito de todos. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus também honra seus servos e servas. Então, como é interessante nós honrarmos a Deus, certo? Então, aqui o centurião ele trata Paulo com respeito e gentileza. Ah, é porque é preso, eu vou tratar feito um animal. Apesar que tem pessoas que realmente estão presas porque fizeram coisas horrendas. Mas nós vemos aqui que ele trata Paulo com respeito e gentileza, certo? Lá em Mateus capítulo 27, agora é Mateus 27, naquela hora não era não. Mateus 27 diz o seguinte, olha. Mateus capítulo 27, versículo 54. Quando Jesus foi crucificado, tinha soldados ali guardando o corpo de Jesus na cruz para que ninguém pegasse o corpo dele ou fizesse alguma coisa. Dentre esses soldados tinha o centurião. Aqui no versículo 54 diz o seguinte, olha. E o centurião, aqui no versículo Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então nós vemos aqui que o centurião, certo? O centurião, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus, porque quando Jesus morreu ali na cruz, houve um grande terremoto ali naquela região e um terremoto, mesmo na hora que esse homem morre na cruz. Então, dentre esses soldados que guardavam o corpo de Jesus ali na cruz, um era centurião. Então, vou repetir. Centurião, ele era oficial do corpo do exército romano, que comandava um grupo de 100 soldados romanos a pé, chamados centúrias. Ou seja, uma legião continha 60 centúrias. Então, nós vemos aqui o centurião que procura Jesus ali em Cafarnaum, o centurião chamado Cornélio, que se converte a Cristo, o centurião Júlio, da corte Augusta, que trata Paulo com respeito e gentileza, e o centurião que confessou que Jesus era o Filho de Deus. Então isso aqui era o centurião. O centurião era um soldado que comandava um grupo de soldados romanos, ele era um líder, então ele também tinha soldados ali sobre as suas ordens. Então é isso. Espero que você tenha entendido. Paz do Senhor e até a próxima aula.